A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, transformando o pavimento irregular em um espelho quebrado de luzes neon e sombras traiçoeiras. João correu, o coração martelando no peito, ignorando o frio que penetrava sua jaqueta fina, até avistar a silhueta encurvada de Miguel contra o muro de um beco escuro. Miguel. O que diabos você está fazendo aqui, sozinho nessa tempestade? Gritou ele, estendendo a mão, sem imaginar que aquele gesto simples desenterraria segredos capazes de despedaçar o mundo que ambos conheciam. Miguel ergueu o rosto, os olhos vermelhos de lágrimas misturadas à água do céu, e murmurou: Eu não aguento mais, João. Eles me odeiam pelo que eu sou. João puxou Miguel para debaixo do guarda-chuva improvisado com sua própria jaqueta, os dois corpos colados na urgência do momento, enquanto o vento levava como um presságio de tormenta maior. Eles eram amigos desde a infância, crescidos nas ruelas labirínticas do Bairro Alto, onde as noites ecoavam com fado e risadas, mas onde as paredes também guardavam sussurros de julgamento. João, com seus 24 anos e um segredo que carregava como uma cruz invisível, sua orientação sexual, escondida até dos mais próximos, sempre admirara a força aparente de Miguel, o garoto extrovertido que conquistava todos com seu sorriso fácil e sua paixão pelo futebol. Mas naquela noite, sob a chuva impiedosa de outono lisboeta, a fachada ruiu. Miguel, o herdeiro de uma família conservadora de Alfama, confessou em voz rouca: meu pai descobriu. Ele gritou que eu sou uma vergonha, que vou queimar no inferno por amar quem amo. João congelou, o ar escapando de seus pulmões. Amar quem? Miguel, o amigo que ele secretamente desejava há anos, estava falando de um amor proibido, mas para quem? Eles tropeçaram pelas escadarias íngremes em direção ao pequeno apartamento de João no Chiado, o guarda-chuva virando do avesso mais de uma vez, simbolizando a fragilidade de suas defesas. Dentro do espaço apertado, iluminado por uma lâmpada amarelada e o cheiro de café fresco que João preparou às pressas, Miguel desabou no sofá gasto, o corpo tremendo não só pelo frio. É a Ana, disse ele, o nome saindo como um soluço. Ana, a namorada de Miguel há 2 anos, a mulher perfeita aos olhos da família, bela, católica devota, filha de um advogado influente. Eu terminei com ela hoje. Não aguento fingir mais. Eu gosto de homens, João. Sempre gostei. Mas como eu posso dizer isso em voz alta aqui, onde todo mundo me conhece como o filho perfeito? As palavras pairaram no ar como fumaça, e João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Miguel, gay. O homem que ele idolatrava, que ele tocava com olhares disfarçados durante as festas no cais do Sodré, era como ele. O alívio misturou-se a um pavor novo, e se Miguel descobrisse o quanto João o amava, não como amigo, mas como algo mais profundo, mais perigoso. A noite se estendeu em conversas entrecortadas, intercaladas por silêncios pesados. João ouvia, o coração dividido entre a empatia e o ciúme irracional, ciúme de um amor que Miguel ainda não nomeara, mas que pairava como uma sombra. Lembra daquela vez no verão, em Cascais? Miguel riu fracamente, secando o rosto com uma toalha velha. Você me salvou de afogar, e eu pensei, esse cara é o melhor amigo que um homem pode ter. Mas agora eu vejo que era mais que isso. Eu sentia algo, mas enterrei. João engoliu em seco, virando-se para a janela onde a chuva batia como dedos impacientes. Ele queria confessar, derramar seu segredo como a água que escorria pelo vidro, mas o medo paralisava. Em Portugal, terra de saudades e revoluções silenciosas, o preconceito ainda sussurrava nas conversas de família, nos olhares tortos nas ruas. Sua própria mãe, viúva e costureira em Belém, já o advertira: não traga vergonha para esta casa, filho. Como ele poderia arriscar tudo por um, e se? Ao amanhecer, com o céu clareando em tons de azul pálido sobre o Tejo, Miguel adormeceu exausto no sofá, e João ficou velando, os pensamentos girando como as gaivotas no porto. Ele decidiu, ajudaria Miguel a navegar essa tormenta, mesmo que doesse. Começaram devagar, com pequenas saídas disfarçadas, um café no Time Out Market, onde riam de anedotas antigas para mascarar a tensão, uma caminhada pelo Jardim da Estrela, onde as flores outonais pareciam ecoar a fragilidade de suas almas. Mas Lisboa, com sua beleza traiçoeira, não perdoava segredos. Uma semana depois, durante uma visita surpresa da família de Miguel, o pai dele, o Sr. Almeida, um homem de bigode grisalho e mãos calejadas de anos no comércio de peixe, invadiu o apartamento. Onde está meu filho? Ele sumiu depois daquela briga ridícula com a Ana. Os olhos do homem faiscaram ao ver João, sempre o amiguinho esquisito, que nunca se encaixava. Miguel, acordado pelo barulho, emergiu pálido, e o confronto explodiu como uma garrafa de vinho tinto derrubada. Você acha que pode esconder isso de mim, rapaz? Correndo para cá, com esse tipo, rosnou o pai, apontando para João como se ele fosse uma praga. Miguel se interpôs, a voz trêmula mas firme pela primeira vez: pai, pare.
João é meu amigo, e eu sou gay. Aceita ou saia da minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. O Sr. Almeida recuou, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e dor, murmurando algo sobre a maldição da família, antes de bater a porta. Miguel desmoronou nos braços de João, e naquele abraço, algo mudou, um calor sutil, um roçar de dedos que durou segundos demais. João sentiu o desejo pulsar, mas o reprimiu, sussurrando, você não está sozinho. Eu te ajudo a superar isso. Mas no fundo, ele se perguntava, e se o preço dessa ajuda fosse seu próprio coração partido? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas. Miguel, agora abertamente vulnerável, começou a explorar sua identidade com a timidez de quem pisa em gelo fino. Eles frequentavam o Orgulho Gay em Lisboa, misturados à multidão colorida na Praça do Comércio, onde bandeiras arco-íris dançavam ao som de música eletrónica. João observava Miguel florescer, rindo com estranhos, trocando olhares com rapazes que se aproximavam, e cada sorriso do amigo era uma facada doce. Olha só, eu me sinto vivo pela primeira vez, disse Miguel uma noite, após um beijo casto com um garoto de cabelos cacheados no bar Purple. João sorriu por fora, mas por dentro, o ciúme corroía como sal em ferida aberta. Ele começou a se afastar sutilmente, inventando desculpas de trabalho no café onde servia lattes para turistas no Rossio. Eu preciso de espaço, mentiu para si mesmo, mas na verdade, temia o inevitável. Miguel encontraria alguém, e João ficaria nas sombras, como sempre. O conflito escalou quando Ana reapareceu, não como inimiga, mas como uma aliada inesperada. Ela ligou para Miguel, a voz suave pelo telefone, eu sabia, sabe? Sobre você. E eu te perdoo, porque te amo como amigo. O encontro no Lisboa Factory, entre grafites vibrantes e o cheiro de street food, foi tenso. Ana, com seus cabelos ondulados e olhos castanhos cheios de compreensão, abraçou Miguel e depois se virou para João, cuide dele. Ele precisa de alguém que o veja de verdade. As palavras acertaram João como um soco, ela via o quê? A atração não dita. Miguel, aliviado pela reconciliação platônica com Ana, convidou João para uma viagem improvisada a Sintra, terra de castelos encantados e neblinas românticas. Vamos fugir um pouco dessa loucura urbana, propôs, e João aceitou, incapaz de recusar o brilho nos olhos do amigo. Em Sintra, sob o dossel de árvores antigas no Palácio da Pena, o ar carregado de umidade e mistério, as barreiras começaram a ruir. Eles subiram as escadarias coloridas ao entardecer, o sol filtrando através das folhas como confetes dourados. Miguel parou de repente, virando-se para João com uma intensidade nova. Porque você está se afastando. Eu sinto falta de você, mais do que de qualquer outra pessoa. O coração de João acelerou, e as palavras escaparam antes que pudesse contê-las, porque eu te amo, Miguel. Não como amigo. Como algo mais. E dói ver você se abrindo para o mundo enquanto eu fico aqui, preso no meu próprio medo. O silêncio esticou-se, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Miguel piscou, processando, e então, com um suspiro, estendeu a mão, eu sinto o mesmo. Desde sempre. Mas eu tinha tanto medo de estragar tudo. O beijo que se seguiu foi tímido, salgado de lágrimas e chuva recente, selando uma promessa frágil sob o céu de Sintra. Mas o paraíso durou pouco. De volta a Lisboa, o preconceito da família de Miguel ressurgiu como uma onda. O irmão mais velho, Pedro, um militar rígido, confrontou-os em uma taverna no Bairro Alto, os punhos cerrados, você está arrastando nosso nome na lama com esse vício. A briga verbal virou física quando Pedro empurrou João contra a parede, e Miguel, defendendo-o, levou um soco no rosto. Sangue e raiva misturaram-se, e naquela noite, no Hospital de São José, com curativos e olhares acusadores de enfermeiras, João questionou tudo. Talvez devêssemos parar. Isso está destruindo você. Miguel, com o lábio inchado, apertou sua mão, não. Nós lutamos juntos agora. A amizade se transformara em amor declarado, mas as rachaduras da sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas e sussurros conservadores, testavam sua resiliência. Enquanto isso, João enfrentava seus próprios demonios. Sua mãe, Dona Rosa, descobriu uma foto no celular dele, os dois em Sintra, abraçados. Ela o confrontou na cozinha apertada de Belém, o aroma de pastéis de nata azedo pelo ar tenso. Meu filho, o que é isso? Você vai me envergonhar como ele envergonha a família dele. As lágrimas dela cortaram mais fundo que qualquer palavra, e João, pela primeira vez, ergueu a voz, mãe, eu sou gay. E amo Miguel. Se você não pode aceitar, então eu vou embora. A porta se fechou atrás dele naquela noite, e quando como um adeus. Ele vagou pelas margens do Tejo, o Rio Negro refletindo as luzes da ponte 25 de Abril,
questionando se o amor valia o exílio emocional. O clímax se aproximou durante o festival de fado no Alfama, onde ruas estreitas pulsavam com guitarras e vozes roucas de lamento. Miguel, determinado a reconquistar a família, convidou o pai para um encontro privado em uma casa de fado discreta. João acompanhou, o estômago revirado. O Sr. Almeida chegou relutante, o rosto envelhecido pela preocupação. Eu vim porque você é meu sangue, grunhiu. Miguel, com João ao lado, despejou sua alma. Pai, o amor não é vergonha. É o que nos torna humanos. João me salvou naquela chuva, e ele me salva todo dia. O homem idoso hesitou, os olhos passando de filho para o amigo, e então, em um gesto surpreendente, estendeu a mão. Eu errei. Vamos tentar entender isso juntos. Lágrimas fluíram, e pela primeira vez, a família se curvou ao amor, não à tradição. Mas a surpresa final veio como um raio em céu claro. Dias depois, enquanto caminhavam pelo castelo de São Jorge, com Lisboa estendendo-se aos pés como um tapete de telhados vermelhos, Miguel parou e tirou do bolso um envelope amassado. Eu não contei tudo naquela noite da chuva, confessou, a voz trêmula. Não era só o meu segredo. Era o nosso. Dentro do envelope, uma carta antiga, escrita por um tio-avô de Miguel, um homem que vivera sua homossexualidade em segredo nos anos 50, durante a ditadura de Salazar. Ele era como nós, João. E deixou isso para o herdeiro que ousasse amar livremente, uma herança, uma casa em Óbidos, e um diário que conta como ele superou o ódio com amor. João leu as páginas amareladas, as palavras e quando suas próprias lutas, o preconceito é uma prisão que construímos nós mesmos. Quebra as correntes. A revelação mudou tudo, não só unia suas histórias, mas provava que o amor deles era parte de uma linhagem de coragem, um legado escondido nas sombras da história portuguesa. Eles se abraçaram no alto do castelo, o vento carregando o perfume de jasmins e o som distante de sinos, enquanto o sol se punha em chamas alaranjadas. A chuva que os unira agora era memória, substituída por um arco-íris sutil no horizonte. Miguel sussurrou, nós sobrevivemos à tempestade. Agora, vivemos a luz. João sorriu, o coração pleno, sabendo que as surpresas da vida, as dores, as alegrias, os legados inesperados, tinham o tecido de seu amor eterno. Em Lisboa, cidade de saudades e renascimentos, dois corações outrora solitários dançavam juntos, desafiando o mundo com a força de sua verdade. A jornada de João e Miguel ganhou novo fôlego com a descoberta do diário do tio-avô, um artefato frágil que parecia pulsar com as batidas de corações passados. Eles decidiram visitar Óbidos no fim de semana seguinte, uma escapada que prometia não só descanso, mas uma ponte para o passado. A viagem de trem de Lisboa para o norte foi pontuada por silêncios reflexivos, interrompidos por risadas quando Miguel imitava o sotaque do condutor. João, recostado no banco gasto, observava o amigo com uma mistura de ternura e assombro, como alguém tão quebrado pela chuva daquela noite podia agora brilhar como o sol de inverno que filtrava pelas janelas. Você acha que ele era feliz ali? Perguntou João, folheando o diário. Miguel encolheu os ombros, ele sobreviveu. Isso já é vitória. Óbidos os recebeu com muralhas medievais e ruas empedradas forradas de flores lilazes, um conto de fadas onde o tempo parecia pausar. A casa herdada era modesta, aninhada em uma praça quieta, paredes brancas caiadas, janelas com portadas azuis e um jardim selvagem onde era subia como veias verdes. Dentro, o ar cheirava a madeira velha e lavanda seca, e eles encontraram mais do que esperavam, cartas amarradas com fitas desbotadas, fotos em sépia de um homem jovem, de olhos penetrantes como os de Miguel, abraçando um companheiro anônimo à beira-mar. Meu Deus, murmurou João, traçando o contorno de um rosto há muito apagado. Ele viveu isso tudo na era do silêncio. Como? O diário respondia em caligrafia trêmula, entradas sobre encontros furtivos em tavernas de Coimbra, o terror de ser descoberto pela PIDE, a polícia secreta, e o bálsamo de um amor que desafiava as correntes. Nós não somos os primeiros, disse Miguel, sentando-se no chão poeirento ao lado de João. Somos os sortudos. Aquele fim de semana em Óbidos foi um bálsamo para suas almas feridas. Eles passearam pelas feiras de livros que infestavam as ruas, ironicamente, a cidade era um paraíso literário, comprando edições antigas de poesia de Fernando Pessoa, cujas palavras sobre o drama engente ecoavam suas próprias vidas divididas. À noite, em uma pousada com vista para as muralhas, compartilharam um jantar simples de queijo e vinho da região, as velas tremulando como corações expostos. Eu te devo tudo, confessou Miguel, os olhos refletindo a luz dourada. Aquela chuva. Foi o fim do meu fingimento, mas o começo de nós. João, tocando sua mão sobre a mesa de carvalho, sentiu o calor subir, e o começo da minha coragem. Eu sempre te amei em silêncio. O beijo que se seguiu foi mais confiante, um selo de promessas sob o luar que banhava as pedras antigas.
De volta a Lisboa, a realidade os atingiu com força renovada. A reconciliação parcial com o pai de Miguel era frágil como vidro rachado. O Sr. Almeida ligava esporadicamente, com perguntas hesitantes sobre como vocês se viram agora, mas o preconceito latente pairava. Pior ainda, o boato se espalhara pelo bairro de Alfama como fumaça de incenso em uma igreja. Vizinhos cochichavam nas escadarias, e uma vez, um grupo de adolescentes jogou pedras na janela do apartamento de Miguel, gritando "viados", da rua escura. João, acordado pelo barulho, correu para a varanda, o coração na garganta, mas Miguel o puxou de volta: "Não vale a pena. Eles não entendem." Mas João entendia o veneno do ódio internalizado, o jeito como ele próprio se olhara no espelho anos antes, odiando o reflexo por desejar o que a sociedade rotulava de errado. Para combater a escuridão, eles se envolveram na comunidade LGBTQ+ de Lisboa. João, que trabalhava no Café do Rocio, começou a organizar noites de poesia queer no local, convidando escritores locais para ler versos sobre identidade e desejo. Miguel, com sua energia natural, ajudou a promover, distribuindo flyers com o logo de um arco-íris estilizado como as ondas do Tejo. Uma noite, durante o evento, um poeta idoso subiu ao palco, um sobrevivente da Revolução dos Cravos de 1974, que contava histórias de amores escondidos nos porões da ditadura. "O amor é a maior revolução", declamou ele, e a plateia aplaudiu, lágrimas nos olhos. Miguel, sentado ao lado de João, apertou sua coxa debaixo da mesa, um gesto de solidariedade que dizia mais que palavras. Mas o sucesso atraiu inveja. O dono do café, um homem de meia-idade com views conservadoras, chamou João de lado no dia seguinte. "Isso está afugentando clientes regulares. Para ou eu te demito." O ultimato doeu, mas João recusou: "Então eu saio. Meu coração não se cala por lucro." A demissão foi um golpe, forçando João a um período de incerteza financeira. Ele se mudou temporariamente para o apartamento de Miguel, transformando o espaço apertado em um ninho de livros e sonhos compartilhados. Juntos, eles sonhavam com o futuro, talvez abrir uma pequena livraria que era em Óbidos, usando a herança como base. Mas o conflito interno de João crescia. Ele começou a questionar se seu amor por Miguel era genuíno ou uma âncora para sua própria insegurança. "E se eu te estou segurando?", perguntou uma manhã, enquanto preparavam ovos mexidos na cozinha minúscula. Miguel parou, a espátula no ar: "Você me liberta, João. Todo dia." Ainda assim, a dúvida persistia, alimentada por um encontro casual com um ex-namorado de João, um rapaz chamado Rui, que ele datara brevemente na faculdade. Rui, agora vivendo abertamente em Porto, enviou uma mensagem: "Ouvi sobre vocês. Cuidado, amor às vezes é ilusão em tempos de crise." O ponto de ruptura veio durante uma manifestação contra a discriminação LGBTQ+ na Avenida da Liberdade. Milhares marchavam, bandeiras tremulando, cânticos ecoando contra o ódio. João e Miguel estavam na frente, mãos dadas publicamente pela primeira vez, um ato de desafio. Mas no meio da multidão, um contramanifestante, um homem de terno impecável, representando um grupo religioso conservador, isolou-os, cuspindo veneno: "Vocês são uma praga na nossa nação católica." A multidão rugiu em defesa, mas o dano estava feito. Miguel, traumatizado, fugiu para um beco lateral, hiperventilando. João o encontrou encolhido contra uma parede grafitada com "Amor livre", e o abraço que ofereceu foi rejeitado inicialmente. "Eu não sou forte o suficiente para isso", soluçou Miguel. "Talvez meu pai tenha razão." Aquelas palavras cortaram João como navalhas, revivendo suas próprias noites de dúvida. Eles brigaram pela primeira vez, acusações voando como faíscas: "Você me salvou daquela chuva, mas não pode me salvar de mim mesmo." A separação durou dias agonizantes. Miguel voltou para a casa da família em Alfama, alegando precisar de tempo, enquanto João vagava pelas ruas de Lisboa como um fantasma, parando no mirador da Senhora do Monte para contemplar a cidade que os unira e agora os separava. Lá, sob o céu estrelado, ele leu o diário do tio-avô novamente, encontrando uma passagem que o acertou: "O amor verdadeiro não é posse, mas paciência. Espera a tempestade passar." Inspirado, João escreveu uma carta para Miguel, despejando seus medos e esperanças em papel, e a deixou na porta da casa em Alfama. "Eu te ajudo na chuva ou no sol. Mas só se você quiser caminhar comigo." O reencontro aconteceu em um lugar simbólico, o mesmo beco onde a chuva os unira. Miguel apareceu ao entardecer, o rosto marcado por olheiras, mas os olhos determinados. "Eu li sua carta. E reli o diário. Meu tio-avô esperou anos pelo seu amor. Eu não vou esperar tanto." Eles se abraçaram sob a luz alaranjada, e o beijo foi feroz, cheio de promessas renovadas. Mas a jornada não terminava ali. O pai de Miguel, tocado pela ausência do filho, convidara-os para um jantar familiar, um teste final de aceitação.
O jantar na casa dos Almeida em Alfama era um campo minado de tradições e tensões veladas. A mesa longa, coberta com toalha de linho bordado e pratos de bacalhau à brás fumegante, ecoava com o tilintar de talheres e conversas forçadas. O Sr. Almeida presidia à cabeceira, sua esposa, Dona Maria, servindo vinho do Douro com mãos trêmulas. Pedro, o irmão, sentava-se rígido, os olhos evitando João, enquanto a irmã mais nova, Sofia, uma adolescente curiosa de 16 anos, olhava para os dois com uma mistura de admiração e confusão. Miguel apertava a mão de João debaixo da mesa, um âncora silenciosa, enquanto o cheirava a alho e ansiedade. Então, João, começou o Sr. Almeida, limpando a boca com um guardanapo, a voz grave como o sino de uma igreja próxima. Você trabalha? Onde mesmo? No café. Era uma pergunta inocente, mas carregada, uma sondagem para medir o valor do intruso. João engoliu o orgulho, respondendo com calma, sim, senhor. Mas estou planejando algo maior, com Miguel. Uma livraria em Óbidos, focada em histórias de amor que desafiam o comum. Os olhos do homem se estreitaram, mas havia um brilho de interesse. Dona Maria interveio suavemente, livros. Meu avô adorava ler. Talvez você encontre algo dele na velha estante. A conversa fluiu aos trancos, de receitas de família a anedotas do mercado de peixe, mas o elefante na sala, o amor entre os dois homens, pairava como uma nuvem. Foi Sofia quem quebrou o gelo, com a inocência de sua juventude. Eu vi vocês no orgulho. Foi lindo, como um conto de fadas moderno. Porque as pessoas têm medo disso. O silêncio caiu como uma cortina, e Pedro bufou, porque não é natural, mana. É contra Deus e a família. Miguel se endireitou, pronto para defender, mas o pai ergueu a mão. Basta, Pedro. Eu pensei assim. Mas depois que li aquela carta que você deixou, Miguel, sobre o seu tio-avô, eu me perguntei, e se eu estivesse errado o tempo todo? Ele era sangue nosso, e escondeu tanto sofrimento. As palavras saíram pesadas, como confissão em um confessionário, e lágrimas brotaram nos olhos de Dona Maria. Nós só queremos você feliz, filho. Se João faz isso, então. Bem-vindo à família. O alívio foi palpável, mas frágil. Pedro saiu cedo, murmurando desculpas, e o jantar terminou com abraços hesitantes, o primeiro do Sr. Almeida em João, um aperto de mão firme que dizia mais que obrigado. Caminhando de volta pelas escadarias de Alfama, iluminadas por lanternas tremuluzentes, Miguel parou e beijou João profundamente, o mundo ao redor desfocando. Você fez isso acontecer. Sua paciência. João riu baixinho, nossa paciência. Agora, vamos construir isso. Com o apoio familiar se solidificando, eles mergulharam no projeto da livraria. Óbidos, com sua aura de livro aberto, era o lugar perfeito. Usando a herança, compraram móveis usados em leilões de Lisboa e pintaram as paredes de um azul suave, evocando o céu sobre o Atlântico. João cuidava da curadoria, selecionando títulos de autores portugueses que eram como Virgílio Ferreira e contemporâneos como José Luís Peixoto, misturados a vozes internacionais de James Baldwin e Audre Lorde. Miguel, com seu carisma, planejava eventos, leituras de fado adaptado para temas de identidade, workshops sobre escrita pessoal. Vai ser nosso refúgio, disse ele uma tarde, enquanto empilhavam caixas de livros no chão poeirento. E um farol para outros como nós. Mas nem tudo era rosas. A abertura da livraria coincidiu com uma onda de conservadorismo na região, alimentada por um político local que discursava contra valores tradicionais, em comícios em Leiria. Cartazes anónimos apareceram nas muralhas de Óbidos, livros do pecado não cabem aqui. A primeira semana foi lenta, com olhares curiosos de turistas, mas poucos locais. Uma noite, após o fechamento, um grupo de jovens, provavelmente incentivados pelo ódio, jogou ovos na vitrine, o vidro rachando como um coração partido. Miguel limpava a bagunça com raiva contida, enquanto João ligava para a polícia. Isso é só o começo, murmurou Miguel. Eles vão nos testar. A crise testou sua resiliência. João, lidando com o estresse, começou a ter pesadelos, visões da chuva infinita, de Miguel se afogando enquanto ele assistia impotente. Ele acordava suando, questionando se estavam prontos para a batalha. Miguel, por sua vez, lutava com a pressão da família. Pedro, ainda relutante, visitava esporadicamente, soltando comentários cortantes como "não estraga o legado do vovô com isso". Uma discussão explodiu durante uma visita. Você acha que o tio-avô aprovaria essa palhaçada? Gritou Pedro. Miguel rebateu. Ele aprovaria a liberdade que nós negamos a ele. João mediou, mas o incidente deixou cicatrizes. Para contrabalançar, eles fortaleceram laços com aliados inesperados. Ana, a ex de Miguel, tornou-se uma frequentadora assídua da livraria,
trazendo amigos da cena artística de Lisboa. Vocês são inspiração, disse ela, organizando uma exposição de fotos que era na galeria improvisada. Dona Rosa, mãe de João, surpreendeu a todos ao aparecer em Óbidos com uma mala de pastéis de nata. Eu pensei no que você disse, filho. O amor é amor. Deixe-me ajudar. Seu abraço apertado dissolveu anos de tensão, e ela se tornou a avó honorária da livraria, tricotando cachecóis arco-íris para os clientes. O Turning Point veio durante o Festival Literário de Óbidos, um evento que enchia as ruas de autores e leitores. Eles montaram um stand temático, e uma leitura conjunta, João recitando Pessoa, Miguel interpretando um monólogo sobre aceitação, atraiu uma multidão. No final, um idoso se aproximou, tremendo, eu fui como o seu tio-avô. Escondi por 60 anos. Obrigado por me dar voz. As lágrimas compartilhadas selaram o sucesso, a livraria ganhou momentum, com pedidos online e convites para palestras. Mas o conflito pessoal atingiu novo pico quando Rui, o ex de João, reapareceu. Ele estava em Óbidos para um workshop e convidou João para um café de velhos tempos. Miguel, sentindo a ameaça, confrontou, você ainda o ama. João negou, mas a dúvida plantada germinou. Naquela noite, eles brigaram feio, acusações de ciúme infundado, medos de traição. Talvez a chuva nos uniu por acidente, julgou Miguel, e João saiu, vagando pelas muralhas sob a lua cheia. O amanhecer trouxe clareza. João encontrou Miguel na praça central, os olhos vermelhos. Eu sou tolo por duvidar. Você é minha casa. O perdão veio em um abraço que curou feridas, reafirmando seu compromisso. Com a livraria florescendo, eles planejaram o futuro, viagens a Porto, talvez a adoção no horizonte distante. Mas uma carta chegou, do advogado da família, o tio-avô deixara não só a casa, mas um testamento secreto, revelando que Pedro era, na verdade, filho legítimo do tio, um segredo que explicava seu ódio internalizado. A revelação do testamento caiu como uma bomba no seio da família Almeida, rachando as fundações que mal haviam se solidificado. Pedro, o irmão sempre rígido, recebeu a notícia em uma ligação do advogado, seu mundo virando de cabeça para baixo. Eu não sou sangue deles, murmurou ele ao telefone, a voz e quando no escritório militar em Lisboa. Miguel, avisado por uma carta paralela, correu para a capital com João ao lado, o trem sacudejando como seus nervos. Isso explica tudo, disse Miguel, olhando pela janela para os campos ondulantes de Ribeiro. Seu ódio. Era projeção do próprio medo. João assentiu, mas sentia pena, segredos de família são venenos lentos. Vamos ajudá-lo a digerir isso. O reencontro com Pedro aconteceu em um café neutro no Chiado, longe das muralhas emocionais de Alfama. O homem, geralmente imponente com seu porte de soldado, parecia encolhido, o uniforme civil amarrotado. Eu sempre soube que era diferente, confessou, os olhos fixos na xícara de galão. Meu pai, o Sr. Almeida, nunca me tratou como ao Miguel. Agora entendo porquê. E o tio-avô? Ele era gay, como vocês. Talvez eu seja. Como ele. As palavras saíram engasgadas, e o silêncio que se seguiu foi um abismo. Miguel estendeu a mão. Irmão, sangue ou não, você é família. Deixe-nos ajudar. Pedro hesitou, mas apertou a mão, um gesto que marcou o início de uma trégua frágil. João observava, o coração inchado, o amor não só unia pares, mas curava linhagens inteiras. De volta a Óbidos, a livraria se tornara um hub de cura. Clientes vinham não só por livros, mas por conversas, um viúvo contando histórias de seu companheiro perdido na AIDS dos anos 80, uma adolescente saindo do armário com o apoio de Sofia, agora voluntária. João e Miguel alternavam turnos, mas as noites eram deles, caminhadas pelas muralhas ao luar, onde sussurravam planos e medos. Quero envelhecer aqui, com você, disse Miguel uma vez, traçando padrões na pedra fria. João sorriu, e escrever nosso próprio diário. Mas a calmaria era ilusória. O político local, sentindo o ganho de popularidade da livraria, lançou uma campanha difamatória, alegando que o espaço corrompia a juventude portuguesa. A pressão culminou em uma audiência pública na Câmara de Óbidos, uma sala abafada com retratos de reis antigos olhando acusadoramente. O político, Dr. Mendes, discursou com veemência: esta livraria promove agendas estrangeiras contra nossos valores cristãos. A multidão murmurava, dividida entre aplausos e vaias. Miguel subiu ao pódio, a voz firme: nós promovemos amor, doutor. O mesmo amor que construiu esta nação, de exploradores que amaram o desconhecido, de poetas que cantaram saudades profundas. João seguiu, citando o tio-avô: segredos nos matam, verdades nos libertam. Apoio veio de inesperados, Dona Rosa testemunhou sobre perda e aceitação,
Ana sobre amizade transcendente. Pedro, surpreendendo a todos, falou: eu sei de segredos familiares. Deixem-nos viver. A audiência votou a favor, mas o Dr. Mendes prometeu apelo, deixando uma sombra. O stress abalou Miguel mais que João esperava. Ele começou a se isolar, questionando se a visibilidade valia o ódio. Talvez devêssemos fechar e ir para Lisboa, sugeriu uma noite, deitado na cama estreita da casa em Óbidos. João, traçando os contornos de seu rosto à luz de uma vela, rebateu suavemente: fugir é o que o tio-avô fez. Nós ficamos e lutamos. Mas internamente, João lutava com sua própria vulnerabilidade. Um check-up médico revelou ansiedade crónica, remédios prescritos que o faziam se sentir fraco. Eu te ajudo na chuva, mas quem me ajuda quando eu afundo? Confessou ele em uma sessão de terapia recomendada por Ana, uma inovadora em saúde mental que era. A terapia se tornou um pilar, com sessões virtuais que escavavam camadas, o medo de abandono de João, enraizado na morte precoce do pai, o trauma de rejeição de Miguel, amplificado pela família. Juntos, eles frequentavam grupos de apoio em Leiria, onde histórias semelhantes teciam uma tapeçaria de resiliência. Uma mulher trans compartilhou sua transição sob olhares hostis, um casal lésbico falou de adoção negada. Vocês são prova de que o amor vence, disseram a João e Miguel, que saíam fortalecidos, mãos entrelaçadas. O romance entre eles amadurecia em meio ao caos, piqueniques no castelo de Óbidos com queijos locais e vinho, onde riam de piadas internas, danças lentas na livraria vazia ao som de fado gravado. Mas um conflito surgiu quando Sofia, a irmã de Miguel, confessou um crush por uma garota da escola, pedindo conselho. Como eu digo aos pais? Perguntou, olhos arregalados. Miguel hesitou, o peso da irmandade pesada, mas João encorajou, com verdade, como nós fizemos. O apoio a Sofia fortaleceu os laços familiares, com o Sr. Almeida surpreendendo ao dizer: se for amor verdadeiro, eu escuto. Enquanto isso, Pedro mergulhava em sua própria jornada. Ele visitava Óbidos semanalmente, ajudando com reparos na livraria, martelando prateleiras, pintando paredes, e aos poucos, abria-se. Eu namorei um rapaz na academia militar, admitiu uma tarde, enquanto pregava uma viga solta. Enterrei isso por vergonha. Mas vendo vocês. Talvez eu possa tentar. O coming out de Pedro foi privado, mas transformador. Ele começou terapia, e pela primeira vez, a família Almeida se reuniu sem máscaras, jantares cheios de risadas genuínas. A surpresa veio durante o Natal em Alfama. A casa, decorada com ramos de azevinho e presépios tradicionais, recebeu não só João e Miguel, mas Pedro com um namorado tímido, um engenheiro de Caldas da Rainha. O Sr. Almeida ergueu um brinde, à família que escolhemos, e à que nos surpreende. Lágrimas e abraços fluíram, e João, ao lado de Miguel, sentiu o ciclo se fechar, da chuva isolada à união plena. Mas o Dr. Mendes não desistia. Ele vazou documentos falsos online, alegando ligações imorais da livraria com grupos radicais. A mídia local pegou, e Óbidos ferveu com protestos divididos. João e Miguel enfrentaram repórteres na porta, microfones empurrados: vocês destroem nossa cultura. Miguel respondeu: nós a enriquecemos. A pressão levou a uma queda nas vendas, forçando-os ao empréstimo modesto para sobreviver. Em meio à tormenta, João propôs a Miguel durante uma caminhada chuvosa pelas muralhas, ironia poética. Case comigo. Não por lei, mas por nós. Seja nossa âncora. Miguel, lágrimas misturadas à chuva, aceitou: sim. Para sempre. A cerimônia íntima em Óbidos, com amigos e família, foi um farol, votos trocados sob um arco de livros, selados com um beijo aplaudido. O casamento, embora simbólico, infundiu nova energia na luta contra o Dr. Mendes. Com o apoio de aliados crescentes, incluindo um jornalista investigativo de Lisboa que expôs os laços do político com financiadores conservadores, a livraria ganhou cobertura positiva no público, destacando-a como um bastião de diversidade em Portugal rural. As vendas dispararam, e eventos lotaram, uma noite de contação de histórias que atraiu até moradores céticos, que saíam tocados. Eu nunca pensei que livros pudessem mudar mentes, confessou um fazendeiro idoso após ouvir um relato de amor na ditadura. Miguel e João, agora maridos em espírito, navegavam o casamento com humor e ternura. Rotinas se formaram, manhãs com café forte e beijos preguiçosos, noites lendo em voz alta do diário do tio-avô. Mas o conflito externo escalava. O Dr. Mendes processou a livraria por propaganda indecente, uma acusação absurda que demandava defesa legal cara. Eles contrataram um advogado pro bono de uma ONG LGBTQ+, em Lisboa, uma mulher feroz chamada Carla, que via o caso como um marco. Vamos virar isso contra ele, prometeu ela durante uma reunião na livraria, papéis espalhados como folhas de outono.
Enquanto a batalha legal se desenrolava, tensões pessoais emergiram. Pedro, explorando sua sexualidade, começou um relacionamento sério, mas lutava com a rigidez militar, como eu sirvo no exército e sou autêntico. Miguel, sentindo o peso da irmandade, ofereceu conselhos, mas João notou o esgotamento. Você carrega o mundo nas costas, disse ele uma noite, massageando os ombros tensos de Miguel na cama. Deixe-me carregar um pouco. A conversa levou a uma decisão, viagens curtas para recarregar, um fim de semana em Nazaré, onde ondas gigantes espelhavam suas emoções turbulentas. Lá, surfando iniciante na praia, Miguel riu pela primeira vez em semanas. Isso é vida. Não o ódio, mas isso. João, caindo na espuma, gritou de volta, com você, sempre. Sofia, inspirada pelo casal, saiu do armário para a família durante um jantar de Páscoa em Alfama. O Sr. Almeida, agora um aliado improvável, abraçou-a. Minha menina, o amor é teu direito. Dona Maria chorou de alegria, e Pedro, tocado, compartilhou sua própria jornada. A família, outrora fragmentada, tecia-se em uma tapeçaria de aceitação, com João como fio condutor silencioso. A mãe de João, Dona Rosa, aprofundava seu envolvimento, costurando bandeiras personalizadas para a livraria e até datando um viúvo do bairro, um padeiro gentil que aceitava João incondicionalmente. Ele me faz rir, confessou ela por telefone. Como você faz com Miguel. Essas vitórias pessoais contrastavam com a corte, onde o julgamento se aproximava. Testemunhas foram chamadas, Anadepos sobre amizade, o jornalista sobre difamação. João e Miguel testemunharam juntos, mãos unidas sob a mesa, descrevendo a livraria como um espaço de empatia, não propaganda. O verdito veio em uma manhã de primavera, absolvição total, com o juiz condenando o Dr. Mendes por assédio. A notícia se espalhou como fogo, manchetes no Diário de Notícias, vitória para o amor em Óbidos. A livraria explodiu em popularidade, com doações e voluntários. Mas a vitória amarga veio quando Mendes renunciou, revelando seu próprio segredo em um escândalo, um caso gay escondido, exposto por chantagem interna. Hipocrisia pura, comentou Miguel, mas João ponderou, talvez ele encontre paz agora. Com a poeira assentando, eles expandiram a livraria, um café anexo, aulas de escrita para jovens quier. Pedro mudou-se para Óbidos, abrindo um ateliê de artes marciais inclusivas. Sofia visitava, trazendo amigos da escola, e a família Almeida realizava reuniões mensais, misturando fado com conversas abertas. Um conflito final surgiu internamente. João recebeu uma oferta de emprego em Lisboa, curadoria em uma grande editora. É uma chance de crescer, disse, mas hesitante. Miguel, orgulhoso mas temeroso, respondeu, vá. Eu te sigo se precisar. Nosso amor não é preso a um lugar. Após deliberação, João recusou, aqui é nosso legado. A escolha fortaleceu-os, levando a uma lua de mel improvisada em Sagres, onde falésias dramáticas e o Atlântico selvagem espelhavam sua paixão. Anos se passaram em flashes, a adoção de um cachorro chamado Saudade, que corria pela livraria, o lançamento de um livro seu escrito, Da Chuva ao Arco-Íris, best-seller local. O tio-avô, em espírito, sorria através das páginas. A maturidade trouxe camadas novas ao amor de João e Miguel, transformando o ímpeto inicial em uma chama constante, alimentada por rotinas compartilhadas e desafios superados. A livraria em Óbidos, agora um marco cultural, hospedava festivais anuais, o Festival das Vozes Escondidas, homenageando o tio-avô e outros pioneiros que era na história portuguesa. Durante o primeiro evento, com lanternas flutuando no ar noturno e autores de todo o país, Miguel subiu ao palco com João, anunciando, esta é nossa herança, não de segredos, mas de verdades ditas em voz alta. A multidão aplaudiu, e em particular, Pedro, agora abertamente gay, com um parceiro estável, ergueu um brinde, aos que vieram antes, e aos que virão. Mas a vida, traiçoeira como as marés do Tejo, trouxe uma surpresa final que mudaria tudo. Durante uma limpeza rotineira na casa de Óbidos, Miguel encontrou uma caixa esquecida no sótão. Dentro, não só mais cartas do tio-avô, mas um testamento codicilo, revelando uma doação secreta para o herdeiro que abraçasse o amor sem medo, uma fundação para apoiar jovens LGBTQ+ em Portugal rural, com recursos para abrigos e bolsas de estudo. Ele sabia, sussurrou Miguel, lágrimas escorrendo enquanto lia. Sabia que um dia viria alguém como nós. João, ao lado, sentiu um arrepio. A chuva daquela noite em Lisboa não fora acaso, era o destino tecendo fios invisíveis. A fundação, batizada Legado da Chuva, tornou-se seu novo capítulo. Eles viajaram por vilarejos esquecidos, de Évora a Viseu, estabelecendo capítulos locais, oferecendo suporte a adolescentes enfrentando rejeição familiar. Uma garota em Beja, expulsa de casa por seu namoro com outra menina, encontrou abrigo graças a eles. Um menino em Guarda, lutando com depressão, ganhou terapia financiada.
Cada história ecoava a deles, e em retribuição, fortalecia sua união. Nós ajudamos na chuva deles, disse João a Miguel durante uma viagem, o carro serpenteante por colinas verdejantes. E eles nos lembram porque lutamos. A família cresceu em profundidade. Sofia, agora na universidade em Coimbra estudando literatura, publicou seu primeiro conto Quier, dedicado à livraria. O Sr. e Dona Almeida, envelhecendo graciosamente, visitavam regularmente, o patriarca inclusive participando de um workshop sobre empatia. Pedro e seu parceiro adotaram uma criança, expandindo o clã. Dona Rosa, casada com o padeiro, enviava remessas semanais de doces, com bilhetes, para os meus heróis. Anos mais tarde, em uma Lisboa outonal, João e Miguel retornaram ao Beco da Chuva, agora um mural colorido de arco-íris pintado pela comunidade. Parados ali, com cabelos grisalhos e mãos envelhecidas entrelaçadas, Miguel disse: aquele jovem que ajudei na tempestade. Éramos nós dois, se ajudando mutuamente. João sorriu, beijando-o suavemente, e a surpresa final foi descobrir que o amor não acaba, ele evolui. O sol poente banhava as ruas em ouro, e Lisboa, eterna testemunha, sussurrava sua aprovação através do vento. Assim, da chuva ao legado, sua história se entreteceu na tapeçaria de Portugal, um testemunho de que, contra preconceitos e tormentas, o amor prevalece, mudando tudo para sempre.